Olá, que bom que você está aqui, continue estudando comigo e eu quero te dar as boas-vindas na limpeza energética. A limpeza energética, ela atua no corpo, na mente e na alma. Como funciona? Bom, nós já falamos sobre isso diversas vezes em diversas aulas. Se você lembrar, a transferência de energia ela é feita em diversos níveis de corpo para corpo. Existe um conceito na tradição judaico ou na Cabala. A Cabala é a parte mística ou a tradição oral do judaísmo e que tem uma raiz muito importante no nosso mundo que você vai buscar em diversas civilizações. Existe um conceito de tikkun, que é uma limpeza, uma purificação que você faz. Eu descobri os Salmos há pouco tempo atrás, mas eu achava que os Salmos eram somente uma oração. E longe disso, os Salmos são uma fórmula. E a combinação de Salmos são fórmulas especiais para situações especiais. Eu não sei exatamente a profundidade, eu não alcancei ainda o nível de profundidade onde que os Salmos podem chegar. Porém, o nível que eu cheguei, a parte mística dos Salmos, o nível em que eu cheguei, eu vi transformações, tanto na minha vida como na vida de outras pessoas. Então existem Salmos específicos para cada situação da vida. Claro que existe todo um contexto para que eles funcionem, e o Tikkun, que é uma purificação, uma limpeza, ela é uma das mais importantes para você iniciar qualquer reinício, qualquer start. Tirando o Tikkun, ou iniciando com o Tikkun, a partir daí, quando eu formulei os ritos da glória na jornada do herói, que é a marcação do tempo, você vai ver um módulo aí sobre isso, eu me baseei na composição de alguns salmos para marcar o tempo em questões específicas. Como o assunto aqui não é esse, o assunto é limpeza energética, eu quero te dizer o seguinte: a combinação de certos ingredientes físicos, mentais e anímicos ou místicos proporciona uma limpeza mais efetiva. Eu vou ler daqui a pouco para você a sequência de salmos que você lê para fazer o Tikkun, em 10 níveis de alma. Porém, eu vou contar para você uma experiência que eu tive poucos dias atrás. Eu estava me sentindo bastante pressionado, algo estava acontecendo, eu não sabia exatamente o que era. Bom, se eu estou ensinando a vocês a ter percepção, é algo que aprendi para poder iniciar esse trabalho de autoconhecimento, de autodesobsessão, foi a percepção. Então eu comecei a sentir algo precisava ser feito no meu ambiente. Aí eu comecei com a radiestesia. Fui pela casa, verificando a energia da casa. Em alguns momentos eu colocava uma pedra, um cristal, trocava um quadro de lugar, colocava uma planta, fazia uma oração naquele canto e fiz o primeiro dia uma manipulação energética, vamos dizer assim. Mesmo assim eu senti que não dava certo. E, como você sabe, o número 1 é o início, o 2 é a separação e o 3 é um número altamente espiritualizado. Tem a Trindade e outras questões. Então eu pensei comigo, eu vou fazer 3 dias de limpeza. Depois desse primeiro dia, com a radiestesia, com o pêndulo, se você já conhece essa técnica, você vai ver como ela é eficiente nesse tipo de detecção de energias desequilibradas e de níveis de energia. Aí eu fiz um banho com a espada de Santa Bárbara. Se você não sabe, tem a espada de São Jorge, aquela que tem umas bordas amareladas é a espada de Santa Bárbara. E ela serve muito bem para limpeza. E aí eu falei, eu vou tomar um banho com a espada de Santa Bárbara, entre outras coisas que eu fiz naquele dia.
E me veio uma intuição, algo que eu nunca tinha feito. Olha a importância da conexão. Eu peguei, coloquei aquela porção mágica, mística e sagrada em um pote com um borrifador e borrifei pela casa inteira. Foi impressionante a harmonia provocada em casa, a leveza que foi sentida por todos que passaram aquelas próximas 24 horas. Então te aconselho, além do banho da Espada de Santa Bárbara, a borrifar em toda a casa. Só que tem um detalhe, eu não sei se ela se ela mancha. Eu espalhei por tudo. Ainda não vi manchas na parede nem nos móveis, mas é por tua conta e risco essa questão. Mas aconselho, vale a pena. Também tem a limpeza com amônia das paredes que você faz, que é muito eficiente também. Mas, como eu tinha combinado 3 dias, no terceiro dia eu fiz uma outra questão. E aí eu usei o fogo, a vela, alguns salmos específicos para o que eu queria e um banho com a espada de São Jorge. Que aí tem a espada de São Jorge, ela é uma abertura de caminhos, além de proteção e para desfazer também magias que tenham sido feitas contra nós ou até magias que nós fazemos sem perceber contra nós mesmos. Esse último período foi eficiente, mas ele começou como se fosse um choque entre a água e o fogo. Não, eu deveria ter dado um pouco mais de tempo. Então, se você for fazer esse pequeno ritual que eu estou te ensinando aqui de 3 dias, não faça com espaçamento como eu fiz. Faça um dia, depois de 2 ou 3 dias, faça a segunda etapa e de 2 a 3 dias faça a terceira etapa. Vai ser muito mais eficiente. Essa é uma dica que eu te dou. Experiência própria, funciona muito bem. A harmonia da casa é como se você tirasse tudo que está escondido. Eu também borrifei com tudo, dentro dos armários, debaixo da cama, sem pena. Quando é limpeza sem pena. E a intenção é o que vai fazer a limpeza. Então nós temos que ter em mente os 4 elementos, a importância dos 4 elementos, que são a maneira, os elementos que Deus usou para fazer tudo neste mundo ou neste universo. Então o fogo, ele está mais ou menos concentrado aqui, e o fogo é a intenção. Então se você vai fazer uma limpeza com uma intenção, você já está jogando fogo ali. A respiração é o que mais nos conecta que é o elemento ar, mais nos conecta ao espiritual. Então, uma concentração, elevação espiritual. Aí nós temos a água que está aqui, mais ou menos no nosso ventre, na parte dos nossos órgãos vitais, e que é a gestação, que é a vida em si. E nós temos a terra, que é a ligação, que é o material, a ligação com o mundo de verdade, com uma root, com as nossas raízes. Não é à toa que ela é na parte de baixo das pernas, considerada esses elementos. Bom, além disso, também tem nos dedos os 5 elementos, a caixa, água, fogo, ar e terra. Também nós podemos analisar. Mas como a aula não é sobre isso, e também eu não sou especialista nesse assunto, você vai achar diversos materiais importantes e interessantes. E conforme a doutrina, isso varia bastante, tá? Não é muito fácil de correlacionar, porque cada um, às vezes, fala de uma maneira diferente. Eu me concentrei num tipo de material sempre, assim eu não me confundo e eu sigo uma linha onde eu consigo interpretar melhor. Considerando tudo isso, quando você vai fazer uma limpeza, você tem que fazer, como a gente faz o ritual de lua nova todos os meses, você tem que utilizar os 4 elementos. E o quinto, o que se chama na magia de Akasha, pode ser o Espírito Santo, pode ser a energia, é o que liga tudo, é o que seja, é o mensageiro, é a cola divina. A gente pode chamar de Akasha, como alguns magistas ou magos utilizavam esse termo antigamente.
Se você usa os 4 elementos, ou seja, você toma um banho, você acende um incenso, você acende uma vela, usa um copo d'água, o ar, fogo, essa é a lógica. E você vai usar o Akasha, que é o Espírito Santo, para conectar toda essa informação e elevar através da vela. Né? Quando você intenciona isso, vai preparando, então na hora que você já planeja, você já está começando o start. Aí sim, aí você está preparado para fazer o Tikkun, para fazer a limpeza através de uma oração, através dos salmos. Eu vou ler para você aqui a lógica que vai... não sei se você já ouviu falar do conceito da árvore da vida, mas isso é um assunto à parte, então eu vou te dizer o seguinte, esses 10 níveis de conexão, eles são ligados através desses salmos, eles são limpos, eles são conectados. E ele é muito efetivo, mas ele tem um problema para nós, que é o seguinte, você lembra quando o mestre disse, vai e não peques mais? Com todo respeito ao mestre, mas para falar isso para um humano é demais para a gente não consegue fazer isso. Mas faça o seu melhor possível para não cometer o mesmo erro. Assim você vai estar se esforçando e uma hora aquele hábito, aquele vício desaparece. Vamos lá, purificação do Tikkun. Então você começa com o Salmo 16 e ele vai te purificar ou te conectar à humildade e clareza de visão. Ele vai acionar isso em você. Olha que interessante. Você começa uma limpeza vendo e sendo humilde, se humilhando perante a natureza, o universo, baixando a sua arrogância. Esse é o início de uma limpeza profunda, ok? Depois das partes físicas que você já fez com os elementos. Depois você vai para o Salmo 32, que é a alegria e o arrependimento. Mesmo me arrependendo, não estou triste porque eu estou me arrependendo. Eu já entendi, eu sou humilde, então eu tenho alegria. A alegria tem a ver com o libido, que tem a ver com viver, com a conexão com a terra. E aí você começa a entender para que serve essas orações e quantos milênios tem e poucas pessoas utilizam. E tem tanto bombardeio em cima delas, porque funcionam de verdade. O 41, que vai invocar a misericórdia divina. Depois você vai para o 42, que é um nível de profecia, onde você vai solicitar algo para a sua vida. Agora, você não vai interferir enquanto você lê esses salmos. Você vai lê-los, proclamá-los em voz alta, com conexão divina, mas você sabendo que cada um tem uma conexão, uma intenção importante para você. Depois você vai para o 59, que é para pedir proteção. Para o 77, que é o exílio dos 40 dias no deserto. Ele tem esse significado de uma purificação e do vencimento do lado escuro, assim como foi Moisés, assim como foi Jesus. Tá? O 90, para produtividade, para a sua vida produzir, que é a oração do pobre de Moisés. O 105, que é sincronicidade com o divino, com o universo, com a natureza, com as informações que estão por aí. O 137, que é visão, para você ter visão de futuro. O 150, que é um louvor a Deus. É o último salmo, ele é bem curtinho, mas eles têm muito significado. Isso na limpeza. Agora, geralmente, quando você vai fazer uma sequência de salmos, você começa com agradecimento. Então, geralmente, você começa com os salmos de 142 a 150, para você se conectar em agradecimento a Deus. Aí você pode estar pensando, poxa, mas eu não sou nem católico, nem judeu, nem islâmico, nem muçulmano, melhor dizendo. Mas essas orações, elas têm uma conexão e uma informação arquetípica. Ela está lá atrás, tem uma informação muito além da crença consciente que você tem. Assim como os arquétipos são modelos prontos
algo divino, diretamente preparado pelo divino, que mesmo a gente sem crer ou sem saber em profundidade o total dos seus significados, a totalidade do seu significado, o significado, a simbologia, ela jamais exaure, ela é infinita. Então te aconselho a fazer. Existem diversas outras técnicas de limpeza. Nós fazemos a sequência de lua nova específica, são outros salmos, tem outra função. A lua nova é a parte da lua escura, tem um significado importante você fazer essa limpeza todos os meses, num reinício de um novo projeto. É a mesma lógica de você rezar à meia-noite. Ou seja, você já está se preparando antes do dia iniciar. Você está se preparando para tudo dar certo, para tudo estar conectado, equilibrado e harmonizado para o seu dia começar. Todas essas questões místicas, elas podem envolver bloqueios que você tem da sua infância, da sua religião, da sua crença. Com calma, vai com calma. Todo o processo ele pode ser muito dolorido e doloroso. Existe uma catarse. Não se arranca algo que está preso com violência. Você vai ter que ir. Imagina você limpar alguém que está queimado, com queimaduras de pele, e você põe aquelas ataduras e você arrancar aquilo de uma vez. Vai doer mais, e vai abrir novamente a ferida. Então, com calma, com cuidado com você mesmo, cuidado com o seu ambiente, mas sem medo, sem covardia. Vai doer, em alguns momentos, vai doer muito, vai doer bastante, mas é uma dor que cura, uma dor que depois, aí você arranca a casca da ferida, e aí a pele está lisinha novamente, como Deus planejou para você. Tem mais água vindo por aí? Deixa os rios, os 4 rios chegarem na sua vida. Deixa o nível espiritual entrar na sua vida. Perceba a vida, o ambiente, a criação, os 4 elementos. Perceba o Espírito Santo nas paredes, nas janelas da sua casa. Isso vai fazer uma diferença tão gigantesca que quando tudo estiver errado, você vai olhar para Deus, vai agradecer e falar assim: meu Deus, obrigado, porque está tudo dando certo. Até a próxima aula. E não esqueça dos nossos encontros ao vivo e de mandar as perguntas aqui.